E você já deu graças a Deus hoje? Paz do Senhor para o teu coração, tá? Vou falar sobre avivamento e nós vamos orar por isso agora. O que é avivamento? Nós temos visto muitas caricaturas do que seria avivamento. Alguns vão dizer que avivamento é um culto mais barulhento, ou um culto com mais músicas, um culto com um volume mais alto, uma reunião com umas luzes estroboscópicas, um pouco mais de fumaça, quem sabe um pregador trazendo uma mensagem mais acalorada, onde as pessoas se sintam mais emocionadas. Ou quem sabe avivamento é um espaço muito lotado de pessoas apenas buscando ali uma experiência sensorial. Para muita gente, avivamento é isso. É só que esse tipo de avivamento, ele vem da mesma forma que vai. Ele sai pela mesma porta que entrou. Esse tipo de avivamento é o avivamento gerado pela vontade humana. É como um parque de diversões. Ali naquele cercado, naquele ambiente, muita luz, muito movimento, muitas emoções que sobem e descem, muitos com um pouco de medo, outros muito eufóricos, mas quando todo mundo vai embora, desligou, apagou, ninguém recebe mudança alguma. Quando todo mundo ali fecha a porta e volta para casa, ninguém foi transformado. Sim, experimentou ali uma emoção ou outra, é verdade, mas transformação nenhuma. Há muitos avivamentos, ditos avivamentos, que se parecem com isso. E avivamento não é parque de diversões ou de diversão. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é quando Deus alcança o âmago da nossa vida, o fundo da nossa alma, a verdade do nosso coração. E nós começamos então a perceber o que Deus deseja em nós e através de nós. E não há qualquer rastro de avivamento na história que tenha começado, que não seja por um movimento sincero e consistente de oração. Estamos aqui falando de um avivamento que vem do alto. Não um avivamento produzido, não um avivamento falsificado. Isso nos lembra o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, quando Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que este é o caminho do avivamento de um povo. E o avivamento começa com humilhação diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Prostrar o coração, reconhecer que não somos o que muitas vezes pensamos que somos. Nós temos tantas mensagens mentirosas que vão falar dos méritos humanos, da meritocracia diante de Deus, que se você faz, você consegue, você pode, você merece. E não é esse o caminho que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta para os méritos de Cristo,
apenas para os méritos de Cristo. A nós a vergonha, a Ele a honra. E quando nós reconhecemos isso, quando nós estamos diante do Deus de toda a terra, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso coração então chega humilhado, réu confesso, falido. Mas veja, o texto diz que aquele que chega humilhado também ora. Aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, ele se humilha e o texto diz, ele ora e busca a presença de Deus. O povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face, a minha presença, não basta que sejamos apenas conscientes dos nossos pecados. Não, o texto diz que nós devemos buscar a face de Deus. E conscientes disso, começamos a orar, a confessar quem somos, a dizer não só daquilo que temos feito ou deixado de fazer, mas reconhecer que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ou seja um pecado de omissão ou um pecado de comissão, tudo isso ainda revela quem somos. E esse é o âmago do arrependimento. Quando você não só considera o que fez, mas considera que fez o que fez, porque ainda é quem é. E precisa do perdão. E precisa da transformação de Deus. Nesse momento, há um quebrantamento profundo, há um rogo da alma por perdão, e começou então aí uma pequena fagulha de um possível avivamento, porque não há avivamento sem arrependimento, não há avivamento sem buscar a face de Deus, a presença de Deus. E o texto diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, desvio do mal, desvio do pecado. Agora, a rota não está mais na direção do erro. A rota está na direção de Jesus. Agora, esse povo que chama pelo nome de Deus, esse povo que se arrepende, é o povo também que corre para Deus e não corre de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não são pessoas de mãos sujas correndo de Deus. E pior ainda, de mãos sujas correndo para Deus. Nós não podemos esquecer que o profeta Abacuque vai nos lembrar que os olhos de Deus são tão santos que não podem ver o mal. Mas são pecadores agora que foram lavados pelo sangue de Cristo, que podem, diante de Deus, diante do Senhor, fazer suas orações. Arrependidos, confessantes, mas veja, agora perdoados. Se nós nos humilharmos, se a oração, se a busca pela presença, se o desvio do erro acontecer, o texto diz, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, é uma promessa de Deus. Deus não faz esse tipo de coisa sem quebrantamento, sem arrependimento, sem confissão de pecado. Avivamento, portanto, não tem a ver com a quantidade de luzes que tem no culto. Avivamento não tem a ver com a capacidade da aparelhagem de som, não tem a ver com o volume da voz de quem prega.
Não tem a ver também com o frenesi do povo. Se pula, se grita. Avivamento é o arrependimento no fundo da alma. Avivamento é a consciência de um Deus santo. Avivamento é confessar que não somos quem deveríamos ser, mas também confiar no perdão de Deus. Você sabia que os grandes avivamentos da história, aqueles reais avivamentos, tá? Todos eles começaram com oração e desembocaram em atitudes missionárias consistentes? É verdade. Ou seja, quando o povo se humilhou, orou, buscou a face do Senhor, se arrependeu dos maus caminhos, o Senhor ouviu do céu. E agora, esse povo, essa geração que recebeu de Deus esse avivamento, se tornou uma geração missionária. Portanto, o avivamento não é para que você tenha uma casa nova, dinheiro do banco. O resultado do avivamento não é aquilo que você deseja para você mesmo. Resultado de avivamento é a impetuosidade na pregação do Evangelho. Resultado do avivamento é reconciliação de relacionamentos. Resultado de avivamento é um coração quebrantado e olhos que não são mais altivos. São pés que não se apressam para o mal. São mãos dedicadas às boas obras, porque agora, avivados, podem fazê-las. Nós vamos orar pedindo a Deus que comece em nosso coração um avivamento de verdade. Um avivamento que não é promessa de homens, mas de Deus. Deus nosso Pai, diante de Ti, não imaginamos ainda a Tua majestade e poder e confessamos, ó Deus, que não oramos como convém, mas temos uma promessa que o Teu Espírito traria sobre nós, ó Deus, a direção da oração, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, aquele que sonda os corações. E nessa hora, meu Deus, eu rogo, nós rogamos que o Senhor em nosso coração gere um avivamento verdadeiro. Que todo amor ao pecado seja, Senhor, tirado da nossa vida, do nosso coração, do coração da Tua igreja, do coração do crente. Ó Deus, rogamos aqui, aviva o nosso coração para a obra missionária. Aviva o nosso coração trazendo arrependimento de pecados não confessados, coisas ocultas, antigas, que por conta de terem sido caladas na alma e praticadas há tanto tempo, cauterizou o coração. Ó Deus, revela aquilo que está em nós que desagrada ao Teu nome, a Tua presença, para que possamos confessar e deixar. A Tua palavra diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso agora, ó Deus, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo vá apontando no nosso coração aquilo que nós precisamos. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, no meio do Teu povo, mas começa com o nosso coração. Começa, ó Deus, conosco. Há tantos que são usados para o início de uma confusão, de uma maledicência, de uma grande tragédia. Nós Te pedimos que sejamos usados, ó Deus, como faíscas de um grande avivamento, para que muitos se rendam aos Teus pés. E a nossa boca e as nossas atitudes,
ó Deus, sejam instrumentos para a tua glória nessa direção. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um dia abençoado, trabalho abençoado, tua família seja abençoada, guardada por Deus, e que Ele vá avivando o teu coração em cada momento. Continue dando graças a Deus. Até a próxima.